Capítulo 101, Alice de mente aberta. Duncan olhou para Alice inexpressivamente, como se estivesse olhando para um retardado. O impressionante olhar calmo da rainha gélida de meio século atrás ainda estava arraigado em sua mente, mas a imagem que deveria ter sido confusa foi agora atacada por Alice, uma marionete com deficiência mental. Esqueça a bobagem. O simples fato de ela estar puxando e desconectando a cabeça do pescoço era suficiente para enlouquecer qualquer um. Eventualmente, a sanidade de Duncan explodiu. O que você está fazendo? Ah, capitão! Alice reagiu mais tarde do que deveria. Rapidamente jogando a cabeça para trás. Oh, acho que há alguns fios de cabelo presos no meu pescoço, então. Oh! Rosto de Duncan ficou inexpressivo. Se você continuar arrancando a cabeça assim, é melhor começar a pensar em novos nomes para seu cabelo. Eu já inventei alguns. Se caírem, serão chamados de Williams e... Duncan precisou de muito esforço para controlar sua vontade de gritar e evitar jogar a boneca para fora da cabana. Depois de alguns segundos, ele soltou um longo suspiro e gradualmente se acalmou. Para ser justo, a aparência de Alice traz um pouco de alegria ao navio fantasma sem vida, mas às vezes é muita bobagem. Mesmo a cabeça de cabra às vezes não conseguia acompanhar o ritmo do boneco, então esqueça Duncan, que mal conseguia fazer isso, os meandros do cérebro deste. Quem sabe a cabeça da boneca pode ser de madeira maciça por dentro. O olhar de Duncan varreu Alice, relembrando o eco que viu no passado. Ele tinha certeza de que era a lendária rainha gélida Rhaenora que ele viu, e a fonte do lapso veio do caixão de marionetes. Mas qual é a essência dessas imagens? O caixão está me dizendo algo conscientemente. São imagens gravadas passivamente? Ou é a memória da anomalia 099? É um fragmento real da história ou existe uma ilusão que foi distorcida e corrigida até certo ponto? Pensou no olhar calmo que a jovem rainha lançou ao encará-lo, depois lembrou-se também do apelo. Seja você quem for, por favor, não polua a história. A quem se dirige esta frase? Sou realmente eu? Suas palavras atravessam o espaço e o próprio tempo. Ou é apenas uma parte do eco ilusório que reagiu quando eu toquei nele? E aquela voz perguntando para a rainha com quem ela está falando, quem é? Essa sucessão de reações foi tão real que causaria arrepios em quem a vivenciasse. Quanto ao fim do eco, aqueles sons vindos da escuridão também deixaram Duncan particularmente cauteloso. A rainha Frost foi executada pelos rebeldes, e um de seus crimes acabou sendo a tentativa vã de tentar deixar os desaparecidos reentrar no mundo real e construir um segundo desaparecido. Havia também um plano de abismo oculto, que parecia ser o motivo da rebelião, mas essas coisas ele nunca tinha ouvido falar da cabeça de bode antes. Aquela estátua na mesa de mapeamento recitava frequentemente alguns grandes feitos dos desaparecidos, para ele. Por exemplo, quantos navios foram engolidos em qual rota ou quanta comoção isso causou em qual cidade-estado, embora 8 em cada 10 de suas palavras não fossem confiáveis. Se um governante de cidade-estado conspirasse com os desaparecidos, então não havia como o cabeça de bode ter omitido essa história. Aquele tagarela não seria capaz de se conter se algo tão grande acontecesse. A menos que o incidente seja falso, um crime inventado pelos rebeldes à rainha. Capitão, você está bem, capitão? A voz de Alice veio de repente, interrompendo os pensamentos mal-humorados de Duncan. Duncan exalou suavemente, forçando os pensamentos caóticos em sua mente antes de se virar para encarar a boneca. Ele não podia ignorar o quão parecidas Alice e a rainha gélida eram, mas o ar e o temperamento não eram nada parecidos. Tudo bem, acabei de ver um pequeno registro guardado no caixão. Ele balançou a cabeça para dissipar a estranha emoção. Registro. Os olhos de Alice se arregalaram de curiosidade. Que tipo de disco é esse? A cena relacionada à decapitação da rainha gélida há meio século, Duncan disse levemente, eu a conheci, ela é exatamente como você. Alice imediatamente tocou seu pescoço inconscientemente por causa desse comentário.
A senhora das marionetes não sabia se ficava nervosa ou não. Depois de uma longa luta, ela finalmente falou sem se conter: será que eu sou realmente a Rainha Gélida? Depois de ser decapitado, não morri, mas fui afetado por poderes sobrenaturais e me tornei o que sou agora. Duncan pensou um pouco e respondeu com sinceridade: se você não falar, não se mova e apenas fique quieto nesta caixa, eu concordaria com sua teoria. No entanto, Alice foi rápida em entender a frase e ergueu uma sobrancelha. No entanto, ela rapidamente deixou essa dúvida para trás e se virou para encarar o caixão. Então alguma coisa mudou depois que você queimou com fogo. Você conseguiu controlá-lo? Duncan lança um olhar de soslaio para a caixa de madeira e confirma que a conexão profunda desapareceu, mas os vestígios de sua chama permanecem. É semelhante ao que ele tem com o talismã do sol, porém mais complexo e sutil. Simplificando, ele não tinha ideia de como controlar a caixa de madeira de Alice. Na verdade, ele duvida que exista uma opção para controlar essa coisa. No entanto, uma coisa é certa: este caixão era muito estável e domesticado, agora que faz parte do Vanishit. Eu não tenho certeza. Talvez precisemos de mais testes para saber se é seguro. Mais testes são necessários para determinar se o efeito de decapitação vem do caixão ou de você. Duncan balançou a cabeça, mas, por enquanto, sinto que é adequado deixá-lo em paz e assumir que é como os outros itens do navio. Enquanto falava, ele virou a cabeça para olhar a marionete ao lado dele. A chave agora é você. Você se sente diferente. Alice apontou para si mesma perplexa. Eu não. Por que perguntas isso? Você e sua caixa de madeira são um. Os dois juntos formam a anomalia 099. Agora que usurpei a autoridade do caixão com minhas chamas, posso ter afetado você até certo ponto. Duncan olhou para Alice muito sério. Ele sabia que a boneca demorava a reagir, então aos poucos se acostumou a dizer a ela as palavras necessárias: mova seu corpo, diga-me se algo estiver errado. Alice reagiu conscientemente e rapidamente se levantou para se controlar. Correu pela sala 2 vezes, fazendo alguns polichinelos, e finalmente enganchou o dedo em sua caixa de madeira. A caixa não se moveu. Isso não é obedecer. Alice ficou chocada e finalmente encontrou o grande problema. Normalmente, só preciso sacudir o dedo para fazê-lo flutuar. O coração de Duncan estremeceu com esta descoberta. Ele pareceu sentir alguma resposta do caixão quando Alice estalou o dedo, mas o caixão estava aguardando suas ordens então. Erguendo a sobrancelha, Duncan de repente sentiu-se um pouco envergonhado. Talvez seja devido ao contato com minha chama. O caixão já me considerou um mestre superior. Alice se virou para fazer uma cara de estupefação para o capitão, então sua expressão ficou visivelmente magoada, como a de uma criança que teve seu precioso brinquedo arrancado dela. Mas está tudo bem, posso suspender minhas restrições sobre isso. Duncan achou ainda mais estranho quando viu o rosto lamentável da boneca e rapidamente acenou com a mão. Ele ainda obedecerá às suas ordens. Alice ficou atordoada, então virou a cabeça para enfiar o dedo na caixa de madeira novamente. Desta vez, ela finalmente obteve a resposta que desejava. A marionete sorriu imediatamente e permitiu que seu precioso caixão caísse no chão antes de se lançar num abraço com a tampa. Ótimo! Achei que você não iria mais me obedecer no futuro. Duncan quase não conseguiu controlar sua expressão diante da rápida mudança nas emoções. Às vezes, eu realmente invejo sua atitude de mente aberta em relação à vida. Alice ergueu os olhos, confusa com a frase do capitão. Esqueça, apenas seja feliz. Duncan suspirou. Tem certeza de que não há nada de errado com você? Não, Alice examinou-se, não houve nada desconfortável e, parece que está melhor do que antes. Melhor do que antes? Não sei dizer o que, mas acho, meu corpo está relaxado. Paz de espírito. Alice pensou por um momento, tentando encontrar palavras para descrever seus sentimentos.
É um pouco como a sensação de segurança quando eu costumava ficar deitado na caixa, mas agora me sinto igualmente tranquilo estando fora da caixa. A marionete pensou enquanto falava e então levantou as mãos antes que o homem pudesse analisar o problema. Não importa. De qualquer maneira, não é uma coisa ruim. Fim do capítulo. Capítulo 102, Nemesis da cabeça de cabra. Duncan teve que entregá-la a esta boneca de estilo gótico. Alice não apenas aceitou calmamente o fato de que sua caixa havia sido transformada em uma parte do desaparecido, ela também jogou a ideia de ser a rainha do gelo para trás de sua cabeça em um piscar de olhos. É um nível de mente aberta que Duncan não consegue igualar. Segundo Miss Doll, ela estava muito calma porque estava além de seu controle. Então, o que quer que tenha acontecido no passado aconteceu, e ela não vai insistir no assunto já que está aqui agora. De qualquer maneira, vou ficar neste navio agora e não vou partir no futuro. Não é grande coisa para a caixa se tornar parte do desaparecido. Quanto ao assunto com a Rainha Gélida, isso é ainda mais simples, eu nem a conheço. Alice sentou-se na tampa de sua caixa de madeira com um sorriso agradável no rosto. Não sei se sou ela e não sei que tipo de pessoa ela costumava ser. Independentemente disso, foi há meio século, deixe o passado permanecer no passado. É apenas história agora. É bom que você tenha um grande coração. Duncan apenas olhou para os olhos lilazes de Alice e assentiu levemente após um longo silêncio. No final, ele permaneceu hesitante em mencionar o que a Rainha Gélida lhe disse durante a cena da execução. Afinal, mesmo que tenha sido mencionado, esse fantoche provavelmente não sabe de nada. É bom que ela seja tão despreocupada. Vamos deixar isso aqui. Agora temos uma compreensão preliminar e controle do seu caixão. Quer o efeito da decapitação seja seu ou do caixão, isso precisará ser testado mais tarde. Duncan exalou suavemente, eu irei primeiro. O capitão, vá devagar tio. Saindo do quarto de Alice, Duncan voltou ao convés, onde aos poucos chegou ao alojamento do capitão. Ele está analisando todas as coisas que aprendeu e precisa de algum tempo sozinho. Ele originalmente queria descobrir se o poder de decapitação da anomalia 099 era controlável, mas no final ele não conseguiu resolver este problema e acidentalmente tocou no incidente de meio século atrás. A Rainha Gélida, executada pelos rebeldes, acusações de conluio com os desaparecidos e um misterioso plano oculto do abismo, essas coisas giravam em sua mente e não desapareceriam. E além disso, havia outra coisa que o preocupava. Duncan estendeu a mão e tirou algo de seus braços. Era um pequeno grampo em forma de pena branca prateada cercada por ondas. De qualquer forma, não parece algo que um marinheiro rude teria. Além disso, ele continuava sentindo uma vaga nostalgia ao olhar para esse grampo, parece ter um significado especial para o outrora real, Capitão Duncan. A mente de Duncan tinha dúvidas, mas ele sabia que a cabeça de bode não poderia responder ao assunto. Guardando o grampo, ele entrou na sala de mapeamento, onde a cabeça de cabra controlava diligentemente o navio. Para surpresa de Duncan, a pomba Ai, que deveria ficar no quarto, estava com a estátua em cima do chifre da coisa enquanto cantava alegremente. Quando vocês dois tiveram um relacionamento tão bom? Ele pergunta curioso. O pássaro bateu as asas e não abriu a boca, mas a cabeça de cabra com seus olhos de obsidiana mostrava claramente um brilho de desespero. Ó grande capitão, você pode pegar algumas batatas fritas na próxima vez que fizer uma caminhada espiritual. Duncan ficou surpreso. Por que você está começando com essa coisa de fazer batatas fritas? A voz da cabeça de cabra quase tremia ao fazer uma careta. Por favor, traga algumas batatas fritas, se não for para manter a boca do pássaro fechada. Duncan olhou para a combinação de pássaro e cabra com complexidade. Depois de um bom minuto de confusão e espanto, ele de repente riu divertido. Então você finalmente conheceu seu arquinimigo. Passei por 76 tópicos. 76. Esgotei minha experiência de aprendizado ao longo da vida, passei por milhares de anos de história e publiquei poemas maravilhosos,
mas tudo que recebo em resposta é fazer algumas batatas fritas com esta pomba. A cabeça de cabra exclama em agonia, sua voz tremendo de derrota. Como você se comunica com este pássaro? Simples, basta falar menos com isso. Se você não falar com ele, ele se acalmará rapidamente. Duncan estendeu as mãos, acho que você não pode. A cabeça de cabra pensou por um momento e suspirou. Então acho que é melhor continuarmos a fazer algumas fogueiras. Duncan foi evasivo e apenas acenou para que a viesse. Batendo as asas, a pomba pousou em seu ombro e cantou casualmente de alegria. Acenado para o pássaro por ter feito um bom trabalho, o Capitão Fantasma volta sua atenção para a cabeça de cabra, a governante da cidade-estado de Frost de meio século atrás, Frost Queen Rhaenora. Você sabe alguma coisa sobre ela? Rainha do Gelo? Aquele que foi executado pelos rebeldes há meio século. O cabeça de cabra ficou atordoado por um momento. Ouvi falar disso e parece que brigamos com eles há décadas, mas fora isso, não há mais nada a dizer. Por que você tocou nisso de repente? Duncan olhou calmamente nos olhos da cabeça de cabra e sabia que não havia mentiras nas palavras do primeiro imediato. Goated realmente não sabia sobre a Rainha Frost, e os desaparecidos não tinham nenhuma conexão com a cidade-estado Frost. Não só não houve contato, mas os desaparecidos até entraram em confronto com os guardas daquela cidade-estado, assim como entraram em confronto com navios de outras cidades-estado e outras rotas marítimas. Nesse caso, isso só pode significar que os rebeldes inventaram a história da Rainha Gélida conspirando com os desaparecidos. Todo o crime é um absurdo fictício. É claro que pode ser muito cedo para tirar esta conclusão, afinal de contas, o evento ocorreu há mais de meio século. Pode haver reviravoltas enterradas na história que ninguém conhece. O imediato pode estar dizendo a verdade, mas isso não significa que a verdade represente todo o quadro. Duncan não pretende derrubar o caso da Rainha Gélida de meio século atrás. Ele só quer saber sobre o desaparecido e Alice. Você sabia? A aparência de Alice é exatamente a mesma da Rainha Gélida, e a chamada Anomalia 099 provavelmente nasceu depois que a Rainha Gélida executada foi amaldiçoada pelo mar ilimitado, disse ele casualmente enquanto provocava a pomba em seu ombro com os dedos. E o principal crime da Rainha Gélida quando ela foi executada pelos rebeldes foi o conluio com os desaparecidos. A cabeça da cabra pareceu surpresa, algo raramente visto até agora. Conspirando com os desaparecidos? Será que os humanos tolos têm que inventar uma razão tão ridícula para trair seu monarca? Depois de alguns segundos, a cabeça da cabra finalmente começou a rir. Ele obviamente achou isso ridículo. Não me culpe por rir, capitão, esses humanos são muito estúpidos e fracos. Eu não duvidaria que eles culpassem os desaparecidos se eles saíssem e caíssem de cabeça. Falando nisso, ele fez uma pausa antes de continuar, mas você diz que a senhorita Alice se parece muito com a Rainha Gélida. Isso é realmente incrível. Se a senhorita Alice foi realmente transformada da Rainha Gélida, isso é muita ironia na história. Sim, se eles realmente têm essa conexão, é irônico. Duncan recostou-se na cadeira em uma posição confortável. A Rainha Gélida nunca teve contato com os desaparecidos durante sua vida, mas ela foi acusada pelos rebeldes usando o conluio como desculpa. Agora, meio século depois, Alice realmente se tornou a tripulação do Vanishit, o mesmo crime que aqueles rebeldes colocaram em sua cabeça. Não admira que você tenha corrido para encontrar a senhorita Alice quando voltou. Acontece que você encontrou algumas informações importantes sobre a Anomalia 099. A cabeça de cabra imediatamente começou a lisonjear o Capitão Fantasma. É realmente digno do grande Capitão Duncan retornar com uma enorme montanha de espólios. Isso me lembra, disse uma vez um navegador, ou talvez um. Duncan imediatamente olhou para a cabeça da cabra para interromper a divagação. Em seguida, tirando o pássaro do ombro, ele coloca-a ao lado da estátua. Vocês dois conversam. Cabeça de cabra. Reticências.
Na Catedral Central da cidade-estado de Plende, Vanna entregou um documento que acabara de assinar à sua comitiva. Envie este documento para a Igreja Ocidental, este é o último mandado de busca. O jovem guardião pegou o arquivo e fez uma reverência. Sim, inquisidor. Vanna exalou suavemente, quebrando o pescoço devido ao duro trabalho de ler o dia todo com a papelada. Ela está se sentindo mais cansada do que empunhando a espada que usou para decapitar aqueles hereges. Espero que não haja mais problemas esta noite. A jovem inquisidora não pôde deixar de resmungar enquanto esticava a cintura. Como se em resposta ao seu murmúrio, um sino ligeiramente urgente e agudo tocou de repente na direção do edifício principal. O guardião, que ainda não teve tempo de sair, parou e olhou pela janela em direção à igreja matriz. Como é que o relógio está tocando à noite? O que poderia ter acontecido? É o sino de invocação. Vanna rapidamente discerniu a mensagem com base no ritmo e no tempo de cada toque. 7 anéis curtos consecutivos, vem da tumba do rei sem nome, poderia ser a descoberta de uma nova anomalia ou visão. Fim do capítulo. Capítulo 103, Tumba do Rei Desconhecido. O sino tocou mais 3 vezes antes de Vanna chegar à catedral principal, onde foi prontamente recebida pelo velho bispo Valentine. O velho sacerdote usava o guarda-roupa preto de seu status e orava silenciosamente para a estátua da deusa da tempestade Gomona. Inquisidora Vanna, disse Valentine em voz profunda, a Catedral das Tempestades enviou uma ordem para convocar os ouvintes. Enviado diretamente da Catedral da Tempestade. Surpreendida, Vanna correu até a estátua e mergulhou no brilho da lâmpada. O sino não está tocando para a descoberta de uma nova anomalia ou visão. Se fosse uma nova descoberta, o sino não teria tocado 3 vezes seguidas. Valentine balançou a cabeça. Foi o coveiro do outro lado da tumba quem nos enviou a notícia. Há movimento do rei desconhecido. Embora não esteja claro qual mensagem ele estava tentando transmitir, parece que a lista existente está mudando. Enquanto falava, o velho bispo virou a cabeça e olhou silenciosamente nos olhos de Vanna. Desta vez, precisamos enviar um ouvinte à tumba para receber instruções diretas do rei desconhecido. O rodízio atual está conosco, o que significa que a Storm Chart fornecerá o candidato entre os fiéis. Ainda não está decidido quem vai entrar, mas você e eu estamos na lista de espera. Vanna se concentrou e perguntou calmamente, quando partimos? Agora, Valentine assentiu, fazendo sinal para a senhora segui-lo. Eles foram para trás da estátua, onde uma porta com símbolos sagrados já estava aberta e esperando. O interior revelou uma passagem profunda e longa. A passagem psiônica está pronta. Vanna primeiro curvou-se diante da estátua e depois seguiu o velho bispo. Os 2 devotos seguidores passaram por luzes bruxuleantes nesta longa passagem até que finalmente chegaram ao seu destino. Aqui, uma sala secreta especial foi erguida. Ao contrário da estrutura de cimento e tijolo do corpo principal da catedral, esta pequena câmara era feita inteiramente de pedras empilhadas para formar a parede e o telhado. No centro havia uma fogueira afundada que queimava com uma chama crepitante. No entanto, não havia combustível digno de nota, apenas uma chama que parecia ter surgido do nada. Também não havia móveis dignos de menção, apenas o som sutil de água corrente vindo do nada. Todas as paredes ao redor deles pareciam estar molhadas para enfatizar esse detalhe, e até o chão tinha pequenos riachos de água fluindo pelas rachaduras da pedra. Isto deu a impressão de que esta câmara não era uma sala da catedral, mas sim, uma caverna inundada no fundo do mar. Esta não seria a primeira vez que Vanna viria aqui. Como inquisidora da cidade-estado com status igual ao do bispo, ela também tem o direito de usar a passagem psiônica aqui. Esta sala aparentemente imperceptível era o portal que conecta o canal psiônico. Na catedral central de cada cidade-estado, instalações semelhantes são escondidas durante a sua construção. Cada religião reconhecida neste mundo tinha algo semelhante. Neste caso, os sacerdotes da deusa da tempestade chamavam esta câmara de cavernas inundadas.
Claro, existem outros nomes por aí também. Para os sacerdotes da morte que adoram o Deus da morte e da vida, eles construíram algo chamado de câmaras funerárias, com uma atmosfera mais sombria e opressiva. Independentemente do nome e do estilo, todos eles serviam a um propósito: enviar o espírito do ocupante para uma extensa rede interconectada da alma. Dessa forma, não importa quão longe ou longe um estivesse do outro, eles ainda poderiam se comunicar através do mar sem limites. Um milagre abençoado pelos deuses. Se não fosse por esta capacidade de comunicação através de vastas extensões de água, o mundo como eles o conheciam poderia não existir hoje. Naquela época, navegar pelo mar não era tão fácil e os navios muitas vezes afundavam ou perdiam o rumo. A porta da câmara secreta se fechou lentamente, e a barreira de metal escuro e pesado emitiu um som abafado e pesado enquanto as intrincadas runas se misturavam para formar um selo. Nenhuma criatura viva poderia sair ou entrar após a conclusão do selo. Vanna e Valentine estavam juntos perto da fogueira no centro. Eles inclinaram a cabeça, olhando para a chama sagrada saltitante enquanto cantavam o nome da deusa da tempestade. O som ilusório da água continuou a vir de todos os lados no início, depois cresceu e cresceu, até que as gotas se tornaram ondas e as ondas se tornaram tsunamis. Ao mesmo tempo, a névoa tomou conta de toda a câmara seguindo o aumento da ferocidade da chama. Não havia mais visibilidade digna de nota, apenas o branco da agitação do gás e da água. Vanna fechou os olhos sabendo o próximo passo: ela precisava se deixar submergir nesta água. O toque frio rapidamente se dissipou enquanto sua consciência retrocedia. Quando ela abriu os olhos novamente, ela não estava mais dentro daquela caverna aquosa, mas em uma vasta praça isolada por pilares de pedra em ruínas. Ela podia ver além da praça, é claro, mas tudo o que havia eram faíscas confusas e caóticas no horizonte. Quanto ao que representavam, quem sabe? Pelo menos Vanna não tinha ideia. Concentrando sua mente após a breve distração, Vanna viu que já havia muitas figuras paradas na praça. Todos eles eram fantasmas negros com apenas silhuetas visíveis. Apesar de não ver seus rostos, a aura familiar que emanava de cada figura confirmava à senhora que eram santos devotos da deusa da tempestade. Pessoas como ela, que exerciam grande poder em outras cidades-estado. Alguns até estavam estacionados na Catedral da Tempestade, em constante movimento, no mar ilimitado. Parece que somos os últimos a chegar, um fantasma sombrio se aproximou bruxuleantemente. Vanna não precisou esperar a sombra se apresentar para conhecer seu Valentim. Eu também fui o último a chegar durante a última reunião. Os santos das outras cidades-estado vivem na Câmara Secreta. Vanna murmurou. Cada vez que a notícia da convocação é divulgada, eles sempre chegam aqui minutos antes de nós. Desde que Sanfolson escreveu, primeiro, no registro do Salão de Assembleias há 20 anos, todos começaram a competir para chegar mais cedo. Valentine balançou a cabeça. Sério, é incompreensível, a deusa não dará atenção especial ao indivíduo por causa disso de qualquer maneira. Vanna não poderia concordar mais com a lógica de Valentine. Então, do nada, um estrondo repentino veio do fim da multidão, interrompendo os pensamentos e a conversa de todos. Vanna e Valentine olharam para cima simultaneamente e ficaram surpresos ao descobrir que o chão no centro quadrado se elevava. O velho tijolo de pedra quebrado ondulava como uma onda de água. Dentro das camadas de ondulações, gigantes cresciam rapidamente para cima. Primeiro foram as torres pálidas, seguidas por paredes de pedra inclinadas e colunas pitorescas. Quase instantaneamente, o objeto foi concluído diante da visão de Vanna, um enorme edifício feito de blocos rochosos claros. Era um palácio monótono, um edifício antigo construído durante as Eras Perdidas. Tinha uma pirâmide como corpo principal com vários obeliscos e torres ao seu redor. Nenhuma outra cidade-estado no mundo tinha este estilo, e a sua atmosfera baixa e opressiva não se assemelhava em nada a um edifício para viver. Não era tanto um palácio, mas um mausoléu.
Na verdade, era de fato um mausoléu pertencente a alguma civilização antiga e poderosa. Como todo mundo, o olhar de Vanna caiu involuntariamente na base da enorme pirâmide. Sob o olhar de incontáveis olhos, a porta do mausoléu finalmente se abriu lentamente. O pesado portão de pedra clara recuou para os lados e uma figura extremamente alta saiu lentamente do mausoléu. Foi o coveiro do túmulo do rei desconhecido. Na opinião de Vanna, era difícil dizer que ele ainda era um ser humano vivo. O corpo do coveiro estava envolto em camadas de tecido enfaixado, metade carbonizado e escuro como breu e a outra metade pendurada com correntes de algemas rúnicas. Algumas das algemas até penetraram na carne para se tornarem uma só com o coveiro, tornando-se efetivamente ossos e terminações nervosas. Este ser antigo era como uma múmia aterrorizante do Antigo Egito, mas com uma aparência mais distorcida e amaldiçoada. Embora não tenha sido a primeira vez que viu esse importante coveiro, Vanna ainda inconscientemente levou um segundo para inspirar profundamente para relaxar os músculos. Então ela viu o coveiro caminhando direto em sua direção. O candidato foi escolhido. Sem hesitar, o ser passou por todos na praça até parar na frente de Vanna. Através das bandagens pretas e das correntes rúnicas, a senhora percebeu que o coveiro a estava observando com aquele único olho vermelho exposto. Você pode entrar na tumba. O coveiro falou, sua voz rouca como se viesse de um cadáver. Então ele ergueu a mão direita, que parecia carbonizada pelo fogo, e agarrou uma pena que voou para fora da tumba com um pergaminho a tiracolo. Anote o que você ouve. O coveiro comandou sucintamente. Fim do capítulo. Capítulo 104, Notas. Olhando para a pena e o pergaminho entregue a ela pelo coveiro, Vanna respirou fundo para permitir que suas emoções se acalmassem. Por quanto tempo posso entrar? Ela levantou a cabeça e perguntou ao coveiro com olhos firmes. A figura parecida com uma múmia abaixou ligeiramente a cabeça e exalou um ar de algo que não estava vivo nem morto. Um momento ou uma eternidade, a voz gelada diz. Esta resposta implica que a mensagem a ser transmitida do túmulo era curta e singular. Ao mesmo tempo, também pode ser muito perigoso e causar a morte do ouvinte. Vanna assentiu levemente e desviou o olhar do coveiro. Não há necessidade de hesitar agora que chegamos a esse ponto. A senhora marchou em direção ao enorme mausoléu com apenas o barulho decadente das correntes atrás dela para sinalizar a presença do coveiro. Diante da grande laje de pedra que representava a entrada, Vanna parou e olhou para cima para absorver a atmosfera desolada. Não foi a primeira vez que ela viu a tumba durante uma assembleia psiônica, mas esta seria a primeira vez que ela teria o privilégio de vê-la de perto como ouvinte. Visão 004, Mausoléu do Rei Desconhecido. Esta antiga tumba localizada em uma estranha lacuna entre o tempo e o espaço não era uma visão controlada pela Igreja da Tempestade, mas sim uma coisa antiga que é guardada e compartilhada pelas várias igrejas ortodoxas em rotação. Apenas pelas aparências externas, era um mausoléu inspirado no antigo reino de Creta. As evidências disponíveis em vários textos também apoiam esta teoria, no entanto, ninguém sabe exatamente quem foi o responsável pela construção deste local. O que o povo sabia era que o proprietário ocasionalmente transmitia mensagens ao mundo exterior através deste ritual. Como visto aqui, o ritual começaria enviando um coveiro para escolher um ouvinte. Se não houvesse um candidato adequado presente na praça, uma pessoa aleatória seria trazida do mundo exterior à vontade. Na época em que a visão 004 ainda não havia sido domesticada, tais, chamados aleatórios, haviam ceifado a vida de centenas, se não milhares. Isso foi até um santo aparecer há 1000 anos. A alma corajosa não apenas quebrou o terrível ciclo da morte, mas também voltou viva para anunciar o primeiro presente do Rei Desconhecido, a lista original de anomalias e visões. Então, através de repetidas tentativas e fracassos, as várias igrejas finalmente descobriram o padrão sequencial que a visão 004 USA.
Depois disso, este fenômeno outrora letal tornou-se uma espécie de vantagem, um meio relativamente seguro de obter informações que de outra forma seriam impossíveis de obter sem enormes sacrifícios. Entre no mausoléu e prepare-se para ouvir. A voz baixa e rouca do coveiro veio de trás dela, empurrando Vanna para fora de seu estupor. O som da porta de pedra fechou-se gradualmente atrás do inquisidor, e a aura do coveiro também se dissipou e se reintegrou na tumba. Vanna está sozinha agora. Aconteça o que acontecer, cabe a ela descobrir. Chamas pálidas queimavam em ambos os lados do corredor que levava à tumba. Enquanto Vanna caminhava pelo caminho iluminado, seu olhar varreu as paredes e pôde distinguir vagamente as palavras que estavam claramente gravadas nas unhas. Vá em frente, não pode voltar atrás. Não pergunte ao coveiro a identidade e o nome do dono da tumba. Não corra, não grite, não ore a nenhum deus. Seja humilde e reverente, mas não se curve. Depois de entrar na tumba, não fale. Esses foram registros deixados pelos inúmeros ouvintes anteriores ao longo dos anos. Nos tempos antigos, a grande maioria daqueles que entravam neste cemitério morreria, com apenas 1% vivendo o suficiente para deixar para trás estas mensagens. Vanna sabia de cor cada linha, pois é algo que todo santo da igreja deve aprender. Presentes preciosos de seus antecessores. Mas então Vanna de repente fez uma pergunta curiosa depois de ler estas linhas. Ela ouviu falar dos avisos, mas e as outras mensagens daqueles que caíram em desespero? Eles também devem ter deixado algo para trás em desespero, certo? A natureza humana é uma coisa complexa. Antes de as principais igrejas controlarem com sucesso a Visão 004, os coveiros trouxeram centenas de pessoas para cá, se não milhares, sem o conhecimento do mundo. Entre eles estavam meros plebeus sem treinamento. Não há como um cidadão comum resistir à maldita loucura de ficar preso dentro de uma visão. No entanto, ela só viu as mensagens daqueles com uma alma nobre e decidida. Vanna ficou um pouco confusa no coração, mas no final não ligou para o coveiro para divulgar suas dúvidas. Em teoria, ela poderia falar com o coveiro se tivesse coragem, o que não viola as regras do mausoléu. No entanto, isso não significa que não haja riscos envolvidos. Como regra numérica neste mundo, nunca presuma previsibilidade em relação ao sobrenatural. Soltando um longo suspiro para acalmar seu humor, a senhora marchou até chegar ao final do corredor. Uma ampla e pitoresca câmara mortuária apareceu em seus olhos. Na enorme sala em forma de pirâmide, as paredes de pedra clara inclinadas em todos os lados são esculpidas com padrões indistintos. 2 fileiras de braseiros de metal preto-marrom também estão distribuídas em ambos os lados da entrada, cada uma queimando com chamas brancas pálidas que emitiam uma fumaça cinza nebulosa. No entanto, não havia caixões como se esperaria de uma tumba, apenas um trono feito de pedra com seu dono sentado nele. Era um corpo sem cabeça, que parecia ser de um homem alto com base no tamanho da figura. Seus membros estavam firmemente presos por correntes, seus braços e peito cobertos por grossos pelos negros como os dos animais, e seus pés estavam deformados e torcidos. Há também marcas pretas de chamuscado, indicando que o corpo sofreu algum tipo de queimadura grave durante os anos. O corpo sentou-se calmamente no trono, aparentemente indiferente à visita de Vanna. Lembrando-se do que havia estudado, a senhora rapidamente tirou o pergaminho e a pena no momento em que viu o rei desconhecido. Parte dela estava se preparando para gravar o que iria ouvir, e a outra parte se concentrava em repelir qualquer poluição mental que pudesse. Então Vanna abriu os olhos novamente. Ela não sabia por que ou como, mas atualmente está fora da tumba, deitada de costas e olhando para cima. Aos familiares pilares em ruínas, o céu caótico e o grupo reunido de sombras de seus pares à distância se aproximando. Você está acordado, saia agora. A voz rouca e profunda do coveiro veio de repente, fazendo com que Vanna virasse os olhos para ver o que estava acontecendo. A figura alta, parecida com uma múmia, começou a entrar na tumba novamente, seguida prontamente pelo som alto do mausoléu afundando de volta no chão.
Antes mesmo que Vanna pudesse começar a compreender, vários de seus colegas já haviam chegado ao seu lado. O mais óbvio foi o bispo Valentini, que ajudou a senhora a subir pela cintura. Vanna, você está bem? Eu vi você sair do mausoléu e desmaiar logo na entrada. Vanna gaguejou enquanto cambaleava para se manter em pé. A sensação de ter seu corpo sem forças permaneceu, mas a vida estava voltando rapidamente e não demorou muito para que a mente se esclarecesse. Há quanto tempo estou lá? Apenas um instante, disse uma das sombras de outro santo. Você entrou no túmulo, então o portão se fechou e você saiu novamente imediatamente. Vanna pareceu assustada e olhou para o bispo Valentini em busca de confirmação, o que foi reafirmado pela pergunta do velho: e o pergaminho? Você escreveu o que ouviu? Ah, sim, pergaminho. Vanna agora estava completamente acordada e rapidamente percebeu que ainda segurava o pergaminho. Mas no segundo seguinte, sua expressão congelou enquanto ela lia o conteúdo. O pedaço de pergaminho original agora só tinha um canto sobrando por ter sido rasgado, cerca de alguns centímetros de comprimento, e há apenas algumas palavras rabiscadas nele. Anomalia 099 Boneco Fantoche. Fim do capítulo. Capítulo 105. Após a dissolução da Assembleia. Anomaly 099 Puppet Doll. Esta foi a única informação no pergaminho depois que Vanna voltou da tumba do rei desconhecido. No momento em que viu aquelas letras rabiscadas, a expressão da senhora visivelmente desacelerou devido à falta dela. Além disso, ela podia sentir o bispo Valentini e vários outros ao seu lado também parecerem atordoados. Após um breve silêncio, a sombra negra de um dos santos falou de repente com uma voz profunda: uma anomalia existente foi alterada. Fora da consciência do mundo civilizado. Aspas. Caiu nas mãos dos desaparecidos. O outro santo assentiu depois: pode ser que o Capitão Fantasma tenha feito alguma coisa. Aspas. Mas que tipo de mudança isso produzirá como resultado? O santo que falou antes parecia preocupado. A diferença entre o caixão de marionete e o boneco de marionete não são apenas algumas letras. Essa mudança alarmou diretamente o túmulo do rei desconhecido, e até fez com que o coveiro convocasse os ouvintes para transmitir essa informação. Vários santos discutiram isso solenemente em voz baixa, seus olhos convergindo para Vanna, que já havia se recuperado gradualmente. Ela se levantou com a ajuda do bispo Valentini e olhou para o único pedaço de papel que ainda tinha na mão. Não me lembro de nada do que aconteceu no túmulo. Só me lembro de ter andado pela tumba. É normal esquecer a experiência de estar no túmulo. Esta é a razão do pergaminho e da pena do coveiro, para registrar informações úteis da experiência, disse o bispo Valentini lentamente. Mas há apenas essas poucas palavras no pergaminho restante, é anormal e não está certo. Vanna olhou para suas mãos atordoada e por um longo tempo, ela não sabia o que dizer. O pergaminho foi rasgado por mim. Teoricamente, só poderia ser você. O bispo Valentini olhou firmemente para seu colega. Não haverá mais ninguém no mausoléu. O coveiro nunca interfere na comunicação do ouvinte com o dono da tumba, e o dono da tumba não fará nada supérfluo, exceto transmitir os detalhes pretendidos. O coração de Vanna estava confuso, mas antes que ela pudesse continuar falando, uma voz feminina baixa e solene interrompeu de repente na beira da praça: a hora do fim da assembleia está se aproximando. Os santos imediatamente ficaram rígidos e se voltaram para a fonte. Da mesma forma, Vanna rapidamente corrigiu sua mentalidade e assumiu uma postura formal diante da mulher que usava um vestido lindo. A figura feminina não foi seguida por nenhuma comitiva, mas ficou sozinha com ar de autoridade. Além disso, essa pessoa não era apenas uma silhueta sombria como as outras almas presentes, mas sua imagem era condensada e mostrava vagamente o contorno de seu rosto. Vanna curvou-se respeitosamente com admiração ao líder da Igreja da Tempestade, a coroa papal da principal catedral da Tempestade. A senhora não era apenas a representante da deusa da tempestade no mundo mortal, sua própria alma havia passado por mudanças qualitativas, daí a capacidade de assumir a aparência humana completa aqui.
Muito bem, Santa Vanna, o Papa assentiu e falou com sua voz majestosa, mas gentil, que acalmou o humor frustrado da senhora. A quantidade de informação que um ouvinte pode trazer para fora da tumba sempre foi algo incontrolável e, muitas vezes, a informação que os ouvintes trazem não se limita ao pergaminho. Você quer dizer? Perguntou Vanna com um rosto perplexo, mas curioso. Quanto menos detalhes permanecerem no pergaminho, mais perigosa deve ser a mensagem transmitida pelo proprietário da tumba. É o impulso instintivo da sua alma para proteger a si mesmo e a todos aqui. Não se culpe por esse resultado. As informações são suficientes para a Catedral da Tempestade usar como referência para traçar a próxima viagem e orar pela orientação de Nosso Senhor. Com certeza, o coração e a mente de Vanna gradualmente se acalmaram depois de ouvir as palavras reconfortantes do Papa. Ela sabia que este não era um efeito não intencional, mas sim um ato deliberado do Papa de ajudar a si mesmo através do poder das palavras e da bênção. Dispersem-se primeiro, disse a graciosa senhora suavemente, e esta reunião termina. A Catedral da Tempestade avaliará cuidadosamente a mensagem transmitida pela visão 004 desta vez. Se necessário, emitirei uma ordem de parábola ou convocarei novamente os santos posteriormente. Vanna rapidamente se curvou em gratidão antes de se dissipar no espaço caótico, seguida prontamente pelos outros que desapareceram um após o outro da praça. No enorme local de reunião, o único que restava agora era a tempestade Papa Helena e os pilares em ruínas que sustentavam os céus caóticos. Ela não se moveu, apenas ficou ali imóvel até que um efeito ondulante ocorreu ao seu lado, uma figura alta e magra apareceu em sua linha de visão. O recém-chegado parecia estar vestindo um manto. Assim como Helena, sua aparência era vagamente reconhecível e não apenas uma vaga sombra. É a de um velho e sério. Imediatamente depois, outra figura apareceu ao lado desse velho, um avô baixo e velho também com um sorriso gentil. Banster, Helena acenou com a cabeça para o velho alto, magro e sério, depois olhou para o velho sorridente e gordinho, Lune. O que, quando vocês dois ficaram tão livres? A Igreja da Morte e a Academia da Verdade não precisam patrulhar a fronteira. A fronteira tem estado estável recentemente, com vigilância confiável. O velho alto e magro conhecido como Banster disse sucintamente. Por enquanto, confiamos a tarefa de patrulhar a fronteira a uma pessoa confiável para fazer isso por nós. O velho baixo e gordinho chamado Lune também assentiu. Desta vez vim principalmente ver a situação do seu lado, parece que o mundo civilizado não é muito pacífico. A última vez que uma situação semelhante ocorreu no mausoléu foi também quando a Igreja da Tempestade estava encarregada da tumba, disse Banster inexpressivamente, cerca de 100 anos atrás. Isso é óbvio, disse Helena levemente, a última vez seria, claro, há 100 anos. Dessa vez eu fui o ouvinte que entrou. Eu ainda não estava comandando a Catedral da Tempestade, então me lembro muito bem. Sim, também me lembro muito bem quando você entrou. O baixinho e gordinho Lune coçou a barba e lembrou emocionado. Você também foi expulso do mausoléu logo após entrar e demorou muito para acordar, assim como a garotinha de hoje. O pergaminho que você trouxe da tumba também era apenas uma pequena nota, e havia apenas algumas letras rabiscadas nele. Helena, lembra-se da mensagem que você trouxe da tumba há um século? O timoneiro da Catedral da Tempestade ficou em silêncio por um momento antes de responder suavemente, lembro-me muito bem, visão 005 desaparecido. Lune acenou com a cabeça, isso mesmo, você foi o primeiro a trazer a notícia de que os desaparecidos se transformaram em uma visão. As poucas cartas que você trouxe naquela época foram confirmadas em apenas um mês, quando o navio fantasma passou assobiando pela necrópole da Igreja da Morte. O pobre Banster aqui teve que assistir seus navios recém-construídos serem engolidos pelo vazio sem ter a chance de cortar a fita para sua viagem inaugural. O líder da Igreja da Morte, Papa Banster, olhou para Lune sem expressão depois de abordar o assunto delicado. Helena não pareceu ouvir as últimas palavras de Lune, apenas ficou ali pensando profundamente antes de falar, seja fantoche, ou caixão de marionete,
é apenas uma anomalia, classificada entre os 100 inferiores, não há comparação com algo classificado em quinto lugar na lista. Sim, não há comparação entre os dois, mas você também sabe que o cerne da questão não são as informações deixadas na nota, mas as partes que ficaram de fora. A expressão no rosto de Lune finalmente ficou séria. O nome da anomalia 099 mudou de caixão de marionete para marionete de boneca. Não é nada especial em si, mas todos nós sabemos que nunca é tão simples. Os detalhes que faltam são sempre os mais fatais. A pista para continuar é que o assunto está relacionado com aquela nave fantasma, disse Helena, mas outro dia, quando pedi iluminação ao Senhor. Falando nisso, ela parou de repente e balançou a cabeça, aparentemente não planejando continuar com o assunto. Por que Frei não veio hoje? Ela olhou para as duas figuras à sua frente. Ele não é sempre o mais intrometido de nós aqui. Frei e sua igreja dos portadores da chama estão ocupados com um assunto muito importante, disse o baixinho e gordinho Lune com um sorriso. Os líderes das 4 igrejas ortodoxas não podem vir todos aqui ao mesmo tempo para fazer barulho. Alguma coisa importante? Helena ergueu uma sobrancelha. O que ele está fazendo? Patrulhando a fronteira, disse Banster sucintamente. Helena. Fim do capítulo. Capítulo 106, O presente de Duncan. A água do mar ilusória rapidamente se dissipou como um sonho ao amanhecer quando o espírito de Vanna retornou ao seu corpo físico. Depois de respirar fundo, ela abriu os olhos e viu que ainda estava de pé na câmara rochosa que parecia uma caverna no fundo do mar, a chama mágica ainda queimando diante de seus olhos. Olhando para o lado, a senhora viu que o bispo Valentini também estava saindo de lá, prova de que ela realmente havia participado da reunião psiônica. Apertando a mão inconscientemente, ela quis confirmar se o pergaminho ainda estava lá. Mas é claro que isso não é possível já que o item só existia no mundo espiritual e não podia ser levado para fora. Acabamos de emitir um aviso informando aos capitães que o caixão fantoche está fora de controle, suspirou o bispo Valentini, e agora teremos que reemitir um novo aviso para corrigir o erro. Vanna esfregou o pulso e olhou pensativa para o bispo. A questão é, como vamos escrever o anúncio? Não sabemos de nada, exceto a mudança de nome da anomalia 099. O velho bispo ficou um tempo sem falar, aparentemente ele também acreditava que este era um problema difícil. Vanna trouxe a notícia da visão 004, mas a notícia dizia respeito apenas à mudança de nome. Talvez ela realmente tenha ouvido informações mais detalhadas do dono da tumba, mas isso foi deliberadamente deixado de fora para nunca ser divulgado. Nesta fase, só podemos anunciar primeiro a situação de que a anomalia 099 foi renomeada de caixão de marionete para boneca de marionete. Ao mesmo tempo, modifique todas as características da anomalia 099 para pode haver mudanças, disse Valentini após um longo silêncio. É uma anomalia dentro das 100 fileiras. Haverá uma reação em cadeia uma vez desencadeada. Provavelmente, as condições de vedação também são diferentes agora. Se continuarmos a tratá-la como a versão antiga, algo grande e ruim certamente acontecerá. Vanna assentiu silenciosamente. Por um tempo, a câmara aquosa ficou estranhamente estranha sem que nenhum dos dois falasse. Eventualmente, depois de um período de tempo desconhecido, a senhora finalmente quebrou a tensão. Todas as visões e anomalias são numeradas a partir das mensagens da visão 004, certo? Claro, Valentini assentiu, porque você perguntou isso de repente. Eu estava pensando, os cadáveres desconhecidos naquele mausoléu, o coveiro que sempre permanece quieto durante a aventura, quem diabos são eles? Vanna ponderou pensativamente, eles claramente não são humanos, nem do mundo real. Eu sei que eles também não são deuses ou criaturas nojentas do subespaço, então por que uma visão pode interagir com o mundo exterior e nos ajudar dessa maneira? E as listas, como o dono da tumba consegue determinar os critérios? Valentini esperou até que a senhora terminasse suas perguntas antes de emitir um longo suspiro. Depois, com um rosto velho e solene,
Esta é a primeira vez que você entra na tumba e, como muitos outros, eles também teriam perguntas semelhantes depois de saírem dela. Infelizmente, não temos mais respostas do que você depois de todos esses anos. Lembro que você também entrou naquele mausoléu. Vanna virou a cabeça e olhou curiosamente para o velho bispo. Que informações você trouxe naquela época? Também está relacionado a anomalias ou visões? Na verdade não, Valentine balançou a cabeça, embora na maioria das vezes o mausoléu anuncie coisas relacionadas ao sobrenatural, mas na verdade, o dono da tumba ocasionalmente transmitirá mensagens sem sentido. Ninguém sabe ao certo qual será a mensagem, e a única maneira é entrar no túmulo. Mas uma coisa é certa, o que o dono da tumba diz sempre será verdade. Vanna não desviou o olhar porque sabia que havia mais nesta história interessante. Então que informação você trouxe daquela vez? O velho bispo ficou todo perturbado e amarrado por dentro. Não foi algo útil, apenas uma previsão. A intenção evasiva do velho bispo era óbvia, mas Vanna era uma senhora persistente. Ela podia sentir o cheiro do prêmio. O que é exatamente? Os detalhes. Valentine lançou um olhar desamparado para seu compatriota mais jovem e abriu as mãos. No 7º mês do 24º, o tempo em Plende estará ensolarado com uma diferença de 6 graus no sudeste. Vanna, não me olhe assim. Às vezes é assim. Valentine fez uma careta de vergonha. Anomalias e visões são imprevisíveis, e essa imprevisibilidade se manifestará em todos os tipos de lugares. Acontece que eu peguei uma daquelas imprevisibilidades. Se você vai rir, então pode pelo menos se virar. Estou ficando velho demais. Sinto muito. O rosto de Vanna se esticou em uma linha tensa de músculos contorcidos e risonhos. Afastando-se rapidamente do velho bispo, ela riu silenciosamente para a satisfação de seu coração. Mas, para ser honesto, estou com um pouco de inveja de você. Pelo menos a sua vez obteve informações suficientes para saber que é um dia ensolarado. Eu, por outro lado, nem sei se a notícia é boa ou ruim. Na periferia da cidade alta, em uma antiga casa unifamiliar, Heidi, a psicóloga, olhou para o pai com uma expressão ligeiramente tensa. Então, você visitou a casa do aluno há 2 dias e passou várias horas conversando com os pais do aluno. Dessa reunião, você passou um total de 20 minutos conversando sobre a situação do aluno. Depois, quando saiu, pagou mais de 3.000 solas para comprar uma adaga velha e um pingente de cristal falso feito de vidro. Morris estava sentado atrás da mesa com o pingente falso em cima e a etiqueta removida. Ele está suando como uma criança que cometeu um erro. Mas o pingente não custou dinheiro, é uma dádiva. Não é mais problemático para você tratá-lo como um presente de aniversário para mim? Heidi não pôde evitar e disse, você até fingiu que selecionou isso com cuidado. Morris pensou seriamente sobre o assunto antes de estender a mão desamparadamente. Eu realmente não consigo encontrar uma segunda coisa real naquela loja, então eu tive nada mais para escolher. Heidi, depois de se confrontarem por alguns segundos, a filha finalmente desanimou. Esqueça, não é a primeira vez mesmo, porque vocês sempre são vítimas de golpistas. Eu não sofri uma perda desta vez. Foi o Sr. Duncan quem sofreu. Morris protestou imediatamente. Comprei aquela adaga por 20% mais barato que o preço de mercado. Heidi estava balançando a cabeça e suspirando quando de repente mostrou um rosto atordoado ao ouvir o nome. O dono daquela loja de antiguidades se chama Duncan. Ah, sim, o nome dele é Duncan, disse Morris casualmente. Sempre houve rumores de que ele era alcoólatra e jogador, mas após o contato real, descobri que na verdade era apenas um boato. Essa fofoca prejudicial é ultrajante. O homem é claramente uma pessoa bem-humorada e experiente. Por que você tem essa cara? Há algo errado com o nome. Heidi abriu a boca e hesitou por um momento antes de falar. Entrei em contato com um caso muito complicado recentemente, que por acaso está relacionado a este nome. Fiquei um pouco nervoso quando ouvi isso.
Este é um nome muito comum, então não se preocupe. Morris assentiu, mas depois ficou um pouco preocupado. Que tipo de caso é esse? Não é sua especialidade, não pergunte. Certamente não pode ser a mesma pessoa. Reid acenou com a mão. Um capitão fantasma assustador e o dono de uma loja que administra uma loja de antiguidades na Cidade Baixa podem ser a mesma pessoa. Bem, se você diz assim, Morris suspirou de alívio ao ouvir isso. Ele sabia que sua filha frequentemente auxiliava a prefeitura e até mesmo a igreja no tratamento de alguns casos perigosos como conselheira. Às vezes até relacionado ao transcendente em raras ocasiões em que sua habilidade era necessária. Relaxando sua postura, ele olha para o pingente de cristal na mesa. Então você ainda quer este pingente? Sim, claro que quero. Reid pegou o pingente da mesa. Não é fácil ganhar um presente seu, mesmo que seja uma oferta. Morris ponderou sobre o assunto novamente e sugeriu: na verdade, você pode fingir que eu comprei um pingente para você por mais de 3.000 solas, e essa adaga é uma dádiva, se isso ajudar tio. Reid olhou para o pai enquanto colocava o pingente no pescoço. Se você realmente gastou 3.000 solas nesse golpe, vou amarrá-lo à minha sala de tratamento para terapia. Fim do capítulo. Capítulo 107, Super Contagioso. As ondas suaves subiam e desciam lentamente enquanto os desaparecidos navegavam pela superfície do mar sem limites. Depois de muitos dias assim, o antigo navio fantasma permanece perdido e não consegue encontrar um farol ou ilha para identificar sua localização. Parece não haver fim para a longa e árdua jornada. No entanto, o seu capitão ainda tem muitas coisas para fazer, apesar dos problemas. Duncan regressou ao quarto do capitão, onde a máscara dourada do sol ainda estava quieta sobre a mesa. O caso de Alice poderia acontecer mais tarde, já que a rebelião Frost aconteceu há meio século. Também não é como se ele pudesse investigar o assunto por capricho. Em vez de perseguir uma questão distante, ele tem um assunto mais urgente, intimamente relacionado a si mesmo, e que deseja resolver. Duncan levantou a cabeça e olhou no espelho pendurado na parede. A chama verde que antes revestia a superfície reflexiva já se dissipou há muito tempo, e a cena distante que uma vez apareceu no espelho desapareceu. No entanto, Duncan ainda podia sentir vagamente a conexão, tênue e vaga. Ainda está lá, o canal apontando para a magnífica catedral no centro de Plend. Esta ligação deu-lhe uma sensação semelhante à sua ligação com o loja de antiguidades e o Carvalho Branco, mas muito mais fraca, mais etérea. Ele tinha que admitir, isso era mais como um canal secundário indireto e não por capricho dele. Duncan fechou os olhos, permitindo que sua consciência retornasse àquele espaço escuro cheio de incontáveis luzes estelares. Ao mesmo tempo, a bússola de latão pendurada no pescoço de Ai também abriu uma lacuna, revelando a fraca chama verde em seu interior. Ao contrário dos empreendimentos anteriores, ele não realizou uma caminhada espiritual, e manteve o estado crítico de entrar e sair para observar os raios de luz fluindo através de sua visão. Primeiramente, ele notou imediatamente a estrela mais brilhante entre o mar de luzes, que apontava para o antiquário e representava sua outra concha. Esse órgão estava atualmente limpando o armazém e contando as mercadorias no estoque. Então, através da névoa nebulosa e invisível de luz, uma luz estelar muito maior que o normal, representando o Carvalho Branco, apareceu. Essa é uma conexão que ele criou ao colidir com o barco a vapor com os desaparecidos. Por último, ele encontrou a estrela tênue e distinta que representava a mais nova adição. Duncan inclinou-se com curiosidade, querendo olhar mais de perto o aglomerado de estrelas que o rodeava. Mas assim que se aproximou, sentiu uma repulsa sutil se espalhando pelo aglomerado de luz estelar. A força desta repulsão não foi muito forte. Parecia ser apenas uma vontade pura e firme de se proteger. Duncan acredita que se ele estender o fogo fantasma à força, ele deverá ser capaz de queimar essa proteção subconsciente. Mas ele imediatamente abandonou a ideia e manteve distância.
O mestre por trás desta luz estelar deveria ser o inquisidor chamado Vana, um santo da tempestade, um poderoso ser transcendente. O contato imprudente pode alarmar o dono, ou pior, até mesmo o Deus, que está atrás do santo. Sem saber muito sobre os deuses deste mundo, Duncan ainda não estava pronto para correr o risco. Por outro lado, este leve sentimento de rejeição também pode ser um lembrete para ele de que essas estrelas têm suas diferenças. Ele não sentiu repulsa quando ocupou pela primeira vez a concha daquele sacrifício, e não sentiu repulsa quando ocupou a concha do cultista recém-falecido, Ron. Então por que havia tanta repulsa em torno da luz estelar de Vana agora? É porque ela ainda está viva. Ou será que todos têm um impulso instintivo para resistir à erosão causada por forças externas? Ou talvez, sua fé e bênção a estejam protegendo. Duncan recuou um pouco, ponderando o significado desta descoberta enquanto tentava estender lentamente a mão para outro aglomerado de luz estelar próximo. Mas ele parou no último momento. Não houve sentimento de rejeição. Então ele tentou muitas outras vezes nos outros aglomerados, e cada estrela nunca rejeitou sua abordagem. Às vezes, ele até sentia algo novo, um elemento. É uma forma vívida de vida, o tremor instintivo que se encolhe diante da sombra da morte irresistível. Retornando a um canto da área escura onde as estrelas não podiam brilhar, Duncan esfregou o dedo para invocar uma leve faísca da chama fantasma. Pela aparência das coisas, quanto maior o número de vezes que seu espírito andou, o controle e a percepção deste mundo também aumentaram. Agora, ele podia até sentir a existência de vida naquelas luzes estelares. Duncan franziu a testa e depois olhou para a escuridão distante onde a mística e a admiração o aguardavam. Por cautela, ele nunca havia explorado além de suas possibilidades antes, daí o equívoco de que as luzes das estrelas são todas representações de cadáveres que acabaram de morrer. Mas agora, claramente não é o caso. Não havia apenas os mortos, mas também os vivos sob a luz das estrelas. A inquisidora, chamada Vana, também estava entre essas estrelas, e ela certamente era uma pessoa viva, sem dúvida. Isso, as incontáveis luzes das estrelas aqui representam todos os vivos e mortos do mundo. Duncan franziu a testa diante da teoria, perguntando-se se isso era plausível. Mas então ele rapidamente balançou a cabeça para descartar tal ideia. É muito cedo para tirar tal conclusão. Embora haja muitas estrelas aqui, embora a população deste mundo seja muito menor do que na Terra, mas dentro do alcance do olho, a luz das estrelas não deveria ser capaz de corresponder à população deste mundo. Além disso, como as estrelas definiriam o número de mortos? Aqui também está o carvalho branco, um navio sem essência de vida. Mas independentemente de como a luz das estrelas aqui se conecta ao mundo real, uma coisa é clara: a grande maioria da luz das estrelas não mostrará repulsa à abordagem de Duncan, apenas a luz de Vana, a santa, tem a resposta autoprotetora para ele. Talvez isso se deva ao Deus em que ela acredita. Duncan agora se interessou pelo poder da fé. É uma força poderosa, sem dúvida, mas também tinha uma lacuna que ele poderia explorar. Agora, restava apenas uma pergunta a ser respondida: quando e como essa conexão foi estabelecida? Duncan ponderou cuidadosamente no escuro, pensando no encontro que poderia ter tido com o Inquisidor para criar este canal. Após algumas eliminações e especulações, ele logo chegou a uma ideia extremamente ousada. Será esse o primeiro sacrifício que possuo? Duncan relembrou a primeira vez que pisou nas terras de Plend. Ele fez barulho no local e prontamente deixou o local logo depois. O evento também virou notícia. Acontece que o jornal informou que foi a Inquisidora Vana quem supervisionou os cultistas capturados que permaneceram no local. Isso, é assim? Quanto mais Duncan pensava sobre isso, mais plausível se tornava a teoria. Ele não pôde deixar de olhar para suas mãos com espanto, surpreso com a facilidade com que conseguiu penetrar em alguém com tamanha autoridade. Eu poderia muito bem me considerar o mestre das infecções nesse ritmo, sou pior do que aqueles filmes apocalípticos de zumbis na Terra. Fim do capítulo.
Capítulo 108 O ilusório sol escaldante. Duncan agora estava começando a entender por que o mundo teria tanto medo dos desaparecidos. Porque, de certa forma, esse desastre natural móvel, que era ele e o navio realmente era como uma praga. Em um espaço escuro e caótico, Duncan olhou silenciosamente para as chamas dançantes em suas mãos, sentindo o poder contido no fogo que permanecia extremamente dócil a ele. O fogo é a existência mais especial do mundo, não é apenas um portador de luz e calor, mas também uma garantia para o desenvolvimento da civilização mortal em meio a crises. A bênção dos deuses para as pobres almas que vivem neste mundo desafiador. E como na maioria dos campos que envolvem o sobrenatural, o fogo ocupa uma posição e um papel únicos. Neste caso, suas chamas fantasmas parecem carregar algo excepcionalmente perigoso, uma característica contra a qual nem mesmo os transcendentes deste mundo poderiam se defender. Somente pelas informações atualmente conhecidas, o fogo fantasma tem a propriedade de poluir e distorcer itens sobrenaturais, também pode ser usado para ocupar a concha dos mortos e pode se esconder nas almas dos vivos. Mesmo o poder dos santos não pode removê-lo completamente, enquanto for o momento certo, a chama queimará na alma e estabelecerá uma passagem secreta para os desaparecidos. Isso equivalia a uma praga quase imperceptível e incapaz de ser erradicada. Pelo menos por enquanto, o poder dos chamados santos tem pouco efeito diante desta chama. Duncan exalou suavemente. Agora ele não sabe quando essa conexão fraca entre ele e Ivana seria útil, mas pelo menos por enquanto, parece que com o meio certo e algum tipo de oportunidade, ele poderia ver e ouvir diretamente a situação em torno do santo. Isso foi algo que ele deduziu depois de espiar pelo espelho do banheiro da senhora, uma escória e um movimento pervertido, mas quem está olhando? Quanto a qual seria exatamente o meio e a oportunidade apropriados, o primeiro poderia determinar temporariamente que espelhos e chamas são portadores adequados de projeção, ou no termo profissional dos transcendentes, eles são chamados de adereços rituais. Em vez disso, pode conectá-los com os desaparecidos. Duncan se lembra das palavras que ouviu quando a conexão de repente foi estabelecida. A palavra desaparecido. Duncan tinha conhecimento limitado do mundo do transcendente, mas quando se tratava de nomes, sempre ocupou um lugar especial em todas as histórias. E por acaso, o nome Duncan Abnomar e o desaparecido tinham poder neste mundo. Não havia necessidade de mais especulações. Ele tem a resposta que queria. A transportadora era Vanna, e a chave de ativação era o nome do navio Vanishit. Contanto que haja um espelho ou uma chama quando os critérios forem atendidos, ele receberá instantaneamente um feedback fortalecido do Inquisidor e espiará unilateralmente a dama. Os pensamentos em seu coração se acalmaram gradualmente e Duncan também desviou o olhar das estrelas, ao longe. Ele não teve atritos com a Igreja da Tempestade ou com a jovem Inquisidora, portanto, ele não pretendia usar essa conexão para prejudicar a outra parte ou praticar atos nefastos. No entanto, se esta conexão puder trazer-lhe alguma informação valiosa de vez em quando, então também não é uma coisa ruim. O espaço escuro e caótico e a luz cintilante desapareceram como água corrente, e Duncan abriu os olhos novamente para descobrir que havia voltado para seu quarto. A máscara dourada, modelada a partir do sol, permanece silenciosamente sobre a mesa com Ai cochilando ao lado dela. Ele mandou o pássaro conversar com a entediada cabeça de cabra mais cedo, mas parece que esta não gostou da companhia e a mandou de volta. Após uma ligeira hesitação, Duncan estendeu a mão e pegou a máscara solar. Embora ele tenha tido alguns soluços e encontros inesperados ao longo do caminho, as coisas agora finalmente estão de volta aos trilhos. É hora de ele estudar esta relíquia do sol. Ele primeiro virou a máscara para frente e para trás várias vezes para confirmar os detalhes do formato e do material específico usado. Ao examinar o item, ele de repente percebeu que um canto da máscara parecia estar lascado. A parte quebrada revela vagamente uma cor escura.
Duncan franziu a testa e, no segundo seguinte, o pombo que ainda estava cochilando na mesa de repente abriu os olhos. Com um bater de asas e um quiuriar alto, banhado a cobre. Revestimento de cobre em metal. Assim que Duncan ouviu as palavras da boca desta pomba, a parte lascada da máscara instantaneamente tornou-se mais dolorida. Escolhendo rapidamente o local com a unha para estudá-lo mais a fundo, ele finalmente chegou a uma conclusão que deixou seu rosto derrotado. É realmente cobre banhado em ferro. Essa coisa nem é banhada a ouro. A prova foram as manchas verdes em algumas áreas. A máscara enferrujou depois de passar algum tempo contra o ar salgado. Isso não é uma farsa. A lacuna psicológica entre a fortuna e o infortúnio fez Duncan perder a calma e murmurar de desgosto. Ele se sentiu frustrado com o valor desta máscara. Qualquer que fosse o plano que ele tinha de revender a relíquia sagrada depois, simplesmente saiu pela janela. Eles podem fazer isso? Uma relíquia sagrada de um culto não deveria ser preciosa e importante. Mesmo que seja produzido em massa, mas ainda assim. Ai revirou os olhos ao ouvir o murmúrio de Duncan, bateu as asas e gritou, "Você é idiota! Como você pode ser tão sem vergonha?" Duncan demorou um longo momento para compreender o que o pássaro queria dizer desta vez. Ela está claramente se referindo ao antiquário onde não há nada além de falsificações. Você cala a boca, o Capitão Fantasma fica deprimido e desanimado. Depois disso, ele parou de prestar atenção no pássaro ao lado dele e se concentrou na máscara dourada. Uma vez confirmado que o item nada mais era do que uma coisa inútil produzida em massa nas fábricas modernas, ele pretendia dar tudo de si nos testes seguintes. Um aglomerado de fracas chamas verdes subiu na ponta do dedo, cobrindo a superfície da água corrente como uma máscara quando ele a tocou. Então, gradualmente, a chama verde etérea penetrou na relíquia de ferro. As relíquias sagradas produzidas em massa ainda são relíquias sagradas. Mesmo que o material real desta coisa fosse ferro e cobre, as runas inscritas dentro dela não são. Como os sacerdotes do Sol poderiam usar essa coisa para se comunicar com seu Deus? Isso significa que ele também poderia analisar os segredos de acordo com as propriedades de um item sobrenatural. Duncan tem uma experiência considerável no campo dos objetos transcendentes, e sua principal experiência foi atear fogo à caixa do caixão de Alice. O teste mais recente provou ser o mais eficaz. Sentindo as chamas invadindo gradativamente a máscara interna, Duncan também concentrou sua mente e começou a perceber a informação que este item poderia conter. Era uma coisa produzida em massa e suas características certamente não seriam comparáveis às do caixão de marionetes de Alice. No entanto, Duncan acredita que não demoraria muito para compreender a sua função e os seus segredos. Talvez até fazer engenharia reversa do produto e usurpá-lo para uso próprio. Com esse pensamento, ele espiou profundamente a máscara em busca da verdade. Mas no segundo seguinte, as coisas rapidamente ultrapassaram suas expectativas. Uma explosão estrondosa de repente abalou sua mente, como se sua intervenção abrisse uma passagem. Quando ele abriu a porta, enormes quantidades de imagens abrasadoras foram derramadas, fazendo-o estremecer de dor com a sensação. Pode demorar apenas um segundo, talvez até mais curto, mas eventualmente surgiram flashes de uma bola de fogo. Ele ficou pendurado sozinho no espaço escuro, morto e imóvel como um cadáver que foi esquecido por eras. Este era um verdadeiro sol ardente, liberando constantemente a enorme força gravitacional de um corpo estelar. No calor surpreendente e na gravidade dilacerante, Duncan enfrentou a estrela escaldante. Ele não queimou sob seu poder porque o que viu nada mais foi do que um fantasma do passado, uma era passada que não é mais relevante ou perigosa para o mundo atual. Duncan olhou para esta esfera redonda e ardente com espanto até que ela finalmente girou para o outro lado. Então ele viu a verdade grotesca desta estrela. Na parte de trás do Sol, há bilhões de tentáculos escuros e pálidos, enrolados e murchados. Eles formavam o contorno de uma pupila parcialmente fechada à maneira do falecido.
Seja qual for a criatura viva que esta estrela falsa era, obviamente está morta há um período de tempo desconhecido. Usurpador da chama, apague-me, por favor, uma voz fraca, etérea e até alucinatória soou nos ouvidos de Duncan. Fim do capítulo. Capítulo 109, O Usurpador do Fogo. Uma sensação repentina de uma queda violenta rapidamente despojou o espírito de Duncan da criatura escaldante. Ele não conseguiu reagir quando o gigante grotesco saiu de sua vista, mas eventualmente, ele se viu de volta na cadeira do quarto de seu capitão. O homem está tremendo, abalado pelo mar de chamas sangrentas que ainda está fresca em sua mente. Depois de mais alguns segundos de silêncio e perda, ele finalmente conseguiu acalmar sua cabeça inquieta para murmurar as palavras que ecoavam. Usurpador da chama, apague-me, por favor. Duncan franziu a testa, certo de não ter ouvido mal as palavras sussurradas. Isto é, aquele sol redondo transmitindo seu desejo para mim. Aquela coisa detectou minha espionagem e enviou um SOS pedindo ajuda. Duncan esfregou a têmpora, contemplando as implicações deste sinal de socorro. Sem dúvida, essa coisa era o que os seguidores do antigo Sol verdadeiro adoravam, o que chamavam de Sol real. Para ser honesto, no breve momento em que a viu pela primeira vez, Duncan realmente sentiu uma agitação no coração ao ver o quão incrível a estrela parecia. No entanto, não importa o quão incrível parecesse do seu ângulo, ainda não era o Sol que ele lembrava da Terra. Claro, a parte frontal parece exatamente como as estrelas movidas à energia cósmica que ele conheceu quando era terráqueo, resplandecentes e ardentes, mas a parte de trás era um maldito globo ocular. Então Duncan lembrou-se dos tentáculos pálidos e opacos murchados ao redor das pupilas. A criatura, envolta na concha do sol, não parece estar em muito boas condições. Na verdade, Duncan não tinha dúvidas de que a criatura estava morta. Há um intenso sopro de morte saindo do corpo. Mesmo à distância, a sensação de falta de vida era inegável. Era simplesmente um cadáver em chamas de um deus antigo. E o cadáver do deus antigo pedia-lhe ajuda, esperando que alguém pudesse vir e apagar a chama em seu corpo. É uma noção verdadeiramente contraditória e horrível, mas num mundo sem lógica, isto de alguma forma parecia adequado. Duncan foi resolvendo seus pensamentos confusos aos poucos, lembrando que naquele breve momento de voyeurismo que realizou, outro ponto interessante havia aparecido. Ou seja, o sol chamou Duncan de usurpador da chama. Essa massa indescritível de carne está realmente me chamando. Ele realmente percebeu minha abordagem? Ou está apenas murmurando aleatoriamente? Se o pedido de ajuda fosse realmente dirigido a ele mesmo, então a intenção e o significado não poderiam ser mais óbvios. Duncan abaixou a cabeça e esfregou suavemente os dedos, observando um aglomerado de chamas verdes queimando silenciosamente na ponta, pronto para usurpar os outros poderes paranormais lá fora. No segundo seguinte, ele dispersou o fogo fantasma em sua mão. Independentemente de o Sol estar realmente falando consigo mesmo, isso não era algo que ele pudesse enfrentar agora. O grupo de cultistas na cidade-estado de Plend ainda está escondido nas sombras, e ele não tem capacidade ou posição para lidar com o Deus do Sol, por trás da gangue de cultistas. Além do mais, como ele poderia saber como ajudar aquele sol escaldante? Confiar neste pequeno fogo fantasma para queimar aquele pedaço grande? Ele não poderia queimá-lo mesmo que estivesse exausto. Além disso, a outra parte estava apenas pedindo ajuda a si mesmo, o que não significa que a coisa fosse seu próprio aliado. Deus sabe o que acontecerá depois de extinguir o fogo no corpo do sol. E se a chama fosse algum tipo de selo? E então, a criatura gigante não retribuiria necessariamente o favor como um humano faria. Na verdade, com base na forma como os cultistas agiram, ele está mais preocupado que a criatura o destrua após o ato. Simplesmente não é sábio lidar casualmente com algo divino sem conhecimento. Duncan balançou a cabeça e suspirou em seu coração sobre o quão pouco ele sabia. Talvez eu nunca mais veja o verdadeiro luz do sol neste mundo.
A máscara dourada, modelada a partir do sol, ainda repousava tranquilamente sobre a mesa, com a superfície um pouco opaca depois de sua pequena aventura. Pegando, ele traçou os contornos da forma com a ponta do dedo até que um leve estalo atingiu seu ouvido. O item era feito de ferro com uma camada de cobre na superfície. No entanto, começou a corroer e a decair como se tivesse passado por 1 milhão de anos de desgaste. Antes que Duncan percebesse, a máscara em sua mão havia se desintegrado em pó. Ice saltou, abrindo as asas na frente de Duncan e gesticulando, feliz, Pop, foi embora. Duncan não se importou com o comportamento irritante do pássaro porque tinha uma vaga compreensão do resultado. Afinal, essa máscara era apenas uma farsa, uma relíquia sagrada de produção em massa. Não há como não ter efeitos colaterais. Talvez eu tenha que encontrar uma maneira de conseguir a coisa real no futuro. Olhando para as cinzas flutuando no ar, Duncan disse pensativo. Essa coisa não consegue queimar nem por 3 segundos nesse ritmo. Ele realmente não planejava salvar nenhum deus do sol, mas ainda estava bastante interessado nos segredos guardados pelos cultistas do sol. Além disso, ele também estava curioso sobre a história antes da grande aniquilação, pois acreditava que alguma resposta extraordinária o aguardava ali. Mas, como todos os investigadores sabem, a ciência requer um grande financiamento, e estas ovelhas de culto deveriam ser capazes de lhe fornecer bastante lã para vender. Depois de uma pequena pausa e recuperando o ânimo, Duncan saiu do quarto. O cabeça de cabra, que estava atordoado na mesa de mapeamento, imediatamente virou a cabeça ao ouvir o movimento vindo do quarto. Ele primeiro confirmou se a pomba tinha vindo sozinha ou não, então, quando viu Duncan, a estátua soltou um suspiro de alívio. Ah, grande capitão, seu primeiro imediato mais leal está aqui ao seu serviço e manteve um controle firme no comando em seu nome. Posso saber se sua longa jornada correu bem? Senti sua alma indo para um lugar distante novamente, mas não parece ser uma cidade-estado de humanos. Se você quiser ir longe na próxima vez, você pode com antecedência. Quanto você sabe sobre o verdadeiro Deus do Sol, em que esses seguidores do Sol acreditam? Duncan acenou com a mão e perguntou sem rodeios. Depois de se dar bem com esse cabeça de bode por um tempo, ele se tornou cada vez mais consciente do temperamento da outra parte. Duncan não apenas estava mais confiante em seu status de capitão, mas também não era mais tão cauteloso ao falar com a estátua, a menos que ela estivesse diretamente relacionada ao desaparecido. Todo o resto poderia ser perguntado casualmente como agora. Verdadeiro Deus Sol? A cabeça da cabra ficou assustada por um momento e depois hesitou. Honestamente, não sei muito. Só sei que esses seguidores do Deus Sol são loucos e estúpidos. Quanto à identidade do Deus por trás deles, não tenho a menor ideia. No entanto, a bênção que esses tolos loucos recebem é realmente real. Isso existe. É a principal razão pela qual sua religião pode se espalhar tão amplamente e ao longo dos anos. Enquanto falava, o cabeça de cabra aos poucos percebeu a estranheza. Ah, por que você mencionou isso de repente? Você acabou de... Eu estava pensando, o que aqueles crentes fariam se descobrissem que o suposto Deus que eles adoravam estava de fato sendo assado por eles. Seu esforço e horas extras para obter a bênção nada mais são do que o subproduto do óleo de cadáver que vazou. Isso não seria irônico? Duncan afirma calmamente e com confiança, fale sobre uma piada sádica e tanto. Um longo silêncio varreu a sala de mapeamento, com o cabeça de bode não se atrevendo a prosseguir naquele assunto chocante. No final, foi Duncan quem quebrou a calma com um olhar curioso diante da resposta: por que você não está falando? Normalmente você estaria comentando sobre isso e aquilo agora. O cabeça de bode falou com derrota: o assunto é muito intenso, não me atrevo a acrescentar minha opinião sobre ele. Só posso dizer que o capitão é sábio. Duncan ficou muito feliz ao superar a estátua. Ele não sabia se era uma ilusão de sua parte, mas a imagem maligna e perigosa dessa cabeça de bode não parecia mais tão forte.
Na verdade, tudo no navio estava mudando de acordo com a sua percepção. Como dizer, mais animado e melhor. Fim do capítulo. Capítulo 110, Coincidência. No antiquário da Cidade Baixa, Duncan está sentado atrás do balcão com um jornal semanal na mão enquanto lê o conteúdo. De repente, seus olhos piscaram. Então, dos olhos um tanto opacos surgiu um brilho concentrado, seguido pela rápida passagem do jornal para a primeira página. As manchetes na frente foram marcadas pelos acontecimentos recentes na cidade-estado. Sua Excelência Valentine, bispo da Catedral da Tempestade, em breve presidiria a uma oração em grande escala. As demais filiais também participarão das orações e tocarão sinos e assobios para abençoar a cidade. E como aquecimento para este evento, o administrador Dante Wayne parabenizou a igreja em nome da cidade e ofereceu vários presentes ontem à noite. Há também a foto do homem impressa no jornal. É um homem de meia idade, de aparência séria, cabelos grisalhos, figura alta e magra, com uma cicatriz perceptível no rosto. Um dos olhos também foi substituído por uma prótese. Isso é claramente uma marca de um acidente quase fatal. O olhar de Duncan examinou lentamente o jornal e instintivamente mudou a imagem em sua mente para o rosto da inquisidora Vanna. A senhora também tinha uma cicatriz marcante no rosto perto do olho, o que felizmente não afetou a visão. Pelo que sabia, o administrador municipal Dante Wayne era tio da senhora, e que ambas as cicatrizes eram fruto do ocorrido há 11 anos. Foi então que aconteceu o motim dos cultistas e o vazamento da fábrica no 6º quarteirão. É também a principal razão pela qual tio e sobrinha se tornaram apoiadores tão ávidos da Igreja Storm e lutaram ativamente para reprimir as atividades do culto. Eles também são vítimas dessas sujeiras. Essa informação não era segredo na cidade-estado, algo que podia ser encontrado em registros oficiais e boatos populares. Foi assim que Duncan soube disso, perguntando casualmente aos vizinhos e estranhos. Outros 11 anos atrás, e novamente o vazamento de fábrica, no 6º bloco. Duncan silenciosamente virou o jornal para a próxima página, reunindo e vasculhando os vários detalhes que vinha coletando no período recente. Fragmentos do sol, o fogo na memória da sobrinha, os pesadelos recentes de Nina, o acidente que aconteceu com a inquisidora Vanna e admin Dante, e a garota, Shirley, que parece estar investigando a verdade e tem origem desconhecida. Todas essas coisas giraram em torno do vazamento da fábrica, no 6º quarteirão, 11 anos atrás, e agora os cultistas do sol estão na cidade novamente. Ele também aprendeu que o Deus do Sol é uma criatura divina que imita o Sol, e a coisa ainda buscava ajuda externa. Duncan ainda não pretendia lidar com o Deus do Sol, mas ficou um pouco preocupado que esse fogo sem nome pudesse acabar pegando Nina e queimando sua sobrinha quando ele não estivesse olhando. Para remediar isso, ele ordenou que a explorasse a cidade no início da manhã de hoje, então demoraria um pouco até que o pássaro voltasse. Quanto a Nina, a garota estava ocupada arrumando seus livros lá em cima agora para ir para a escola. A manhã está ficando animada com pessoas passando por sua loja a cada segundo, uma vitalidade que ele apreciava. Tio, eu estou indo para a escola. Nina desce as escadas correndo enquanto carrega sua mochila no ombro. Ela também prepara um pedaço de pão para o almoço com base na embalagem que ele vê. Corra devagar, não caia. Ainda é cedo, você sabe. Duncan olhou para a garota desamparado e então se lembrou de algo. A propósito, hoje é seu dia de visitar o museu. Sim, marquei uma consulta com um colega de classe. Nina se virou para encará-lo com um sorriso brilhante. Não voltarei para almoçar e irei direto ao museu com meu colega. Você encontra algo para comer com seu próprio tio. Entendi. Duncan sorriu e acenou com a mão, e vá devagar. Não tenha pressa e preste atenção nos carros na estrada. Ok, tchau, tio. Com o grito nítido e os passos rápidos da garota, seguidos pelo toque da campainha na porta, a figura de Nina desapareceu e desapareceu da vista de Duncan. Ela atravessou a rua em frente ao antiquário e correu para a luz matinal de Plende. Sozinho novamente, Duncan relembrou a visita domiciliar anterior feita pelo Sr.
Morris e o que foi discutido. Nina tinha poucos amigos na escola e a maioria de seus colegas não gostava de lidar com ela. Mas mesmo que ela tenha poucos amigos, parece que há um ou dois colegas que têm um bom relacionamento com ela. Eles estão dispostos a convidá-la para o museu, então isso é bom. Nina também parece estar feliz agora, o que é um bom sinal. Ele perguntou ontem, e a colega que ia ao museu com Nina era uma garota quieta que também morava na Cidade Baixa. Os dois haviam se tornado amigos recentemente e tinham um bom relacionamento. Duncan largou o jornal na mão e refletiu sobre o que fazer a seguir. Não haverá ninguém em casa até a noite, e hoje era outro dia de semana, então não deveria haver nenhum negócio na loja. É um desperdício ficar aqui e cuidar do lugar quando ninguém vai visitá-lo. Talvez eu possa dar uma volta pela cidade, e talvez, investigar algo. Enviando primeiro uma ordem para a localização de Ai para que o pássaro continuasse sua busca enquanto ele saísse, Duncan vestiu o casaco e pendurou a placa de descanso temporário na porta antes de trancar a loja. Havia muitas pessoas na rodoviária quando ele chegou devido ao horário de pico de pessoas que viajam para trabalho e escola. Misturando-se facilmente com a multidão, ele primeiro olhou as rotas no mapa pendurado na parede. Seu destino hoje seria o 6º quarteirão onde ocorreu o vazamento da fábrica, segundo registros oficiais. Assim que teve certeza de como chegar lá, Duncan desviou o olhar e esperou pacientemente no meio da multidão. Os ônibus iam e vinham, e vários ônibus movidos a vapor levavam metade das pessoas na plataforma quando ele chegou. A barulhenta e movimentada engenhoca a vapor não lhe dava muita segurança em caso de incêndio, mas ele não deve julgar. Duncan seguiu a grande multidão para dentro do carro e rapidamente se viu esmagado entre outros. Ele não conseguiu um lugar, é claro. Esses eram reservados principalmente para crianças e mulheres. Por fim, ele abriu caminho até um canto perto da porta dos fundos e esperou pacientemente que o ônibus começasse. O carro extremamente sobrecarregado deu partida com o rugido rouco e trabalhoso do mecanismo a vapor, um sinal para o condutor iniciar o difícil trabalho de cobrar a passagem dos passageiros. No momento em que o condutor chegou a Duncan, o pobre sujeito já tinha passado pela máquina de lavar e viu como seu uniforme azul escuro estava bagunçado. O 6º quarteirão, Duncan deu um sorriso amigável ao condutor. No entanto, o maestro ficou visivelmente surpreso ao ouvir a resposta de Duncan e pediu novamente para confirmar. Onde você está indo? Duncan franziu a testa. O 6º quarteirão. Vejo que a linha está indo por esse caminho. O ônibus não está indo para lá. O condutor ficou atordoado novamente e então olhou para o mapa rodoviário afixado na carruagem ao lado dele. Balançando a cabeça rapidamente como um sonho. Claro, estamos indo para lá. É que normalmente ninguém vai lá, então esqueci, 4 solas. Ninguém costuma ir para o 6º quarteirão. 11 anos se passaram desde o incidente e a área ao redor daquela fábrica não foi reconstruída. Duncan tinha algumas dúvidas em seu coração, mas comprou a passagem silenciosamente e observou o condutor se espremer entre o exército de passageiros como um guerreiro novamente. O próximo passo foi esperar silenciosamente a chegada do ônibus ao destino. Mas neste momento, ele de repente sentiu um par de olhos espionando-o. É breve e pouco mais que um olhar, mas Duncan tem certeza de que não foi um acidente. Há medo e vontade de evitá-lo com base em sua percepção, o que deixa o Capitão Fantasma ainda mais intrigado. No segundo seguinte, ele viu uma pequena figura tentando fugir para o fundo do mar de cavaleiros. Os olhos de ambos se encontraram naquele instante, o último congelando no local como uma estátua de madeira. Era uma garota de vestido preto, que parecia ter a mesma idade de Nina, e usava uma gola peculiar no pescoço com um pequeno sino pendurado na gola. É Shirley. Duncan veio lentamente até a outra festa assim e cumprimentou a garota com um sorriso. Nos encontramos de novo. Desta vez, você vai para a escola. Shirley de alguma forma se atreveu a esboçar um sorriso ali.
Embora uma vez ela tenha dito que queria abraçar a coxa do grandalhão na frente do cachorro, mas depois de perceber o horror de Duncan, seu sorriso ficou mais feio do que chorar. Olá. Fim do capítulo. Tudo o que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não o fazer. Immanuel Kant.